Nós estamos dando início agora a mais uma rodada de discussão sobre o projeto Pensar Bahia, hoje com a presença do professor Vitor Couto. Vamos tratar do tema da agricultura familiar. E esse projeto Pensar Bahia, ele tem uma perspectiva de identificar alguns temas estratégicos para o desenvolvimento do Estado, e a gente busca os especialistas em cada tema para fazer uma reflexão sobre novas abordagens para identificar, para enfrentar as questões, e nós vamos disponibilizar todas essas rodadas, todos os relatórios, todas as conclusões no site do Pensar Bahia, que, por enquanto, nessa fase da disputa eleitoral, a gente não pode divulgar, mas, a partir de novembro, nós vamos disponibilizar para todo mundo, o acesso para todo mundo. Eu passaria a palavra para a Aline Santos, que vai conduzir as discussões, e ela, daí por diante, vai coordenando o processo. Bom dia, meu nome é Aline Santos, eu trabalho aqui na coordenação do projeto Pensar a Bahia. Hoje estamos aqui com o convidado, o professor Vitor de Ataíde Couto, graduado em Economia pela UFBA, com especialização em Economia Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em Epistemologia Econômica em Paris 1, na Universidade de Paris 1, doutorado em Economia, 3 pós-doutorado também, em Estado e Mercado, Reestruturação Produtiva, Tecnologias e Mercados, também na França. O professor Vitor de Ataíde foi titular livre da Faculdade de Economia e, atualmente, ele atua como professor voluntário do programa de pós-graduação em Economia. Então, seja bem-vindo, professor Vitor de Ataíde, bem-vindos participantes também, que estão aí assistindo. E agora eu passo a palavra para César Vaz, que é coordenador do tema de produção, da pequena produção agrícola, e vai dar umas palavras aqui sobre a temática. Bom, primeiro, agradecer, Vitor, aí pela presença. O currículo dele dispensa maiores comentários, então eu agradeço muito. Cumprimentar todo mundo aqui, a professora Edna, que já esteve aqui conosco também, abrilhantando esse processo. E eu vou falar um pouco rapidamente aqui. Nós estamos aqui muito mais para aprender coisas e compreender um pouco essa temática. Na verdade, a diretoria de estudos aqui, que Edgar é o diretor, ela tem como uma dos seus objetivos, de sua missão, justamente pensar a Bahia do ponto de vista estratégico. E uma das coisas que aparecem no Estado e que nós identificamos é a pobreza. A pobreza como um elemento estruturante. A Bahia sempre está entre os piores indicadores, quando você vai para a área social, de renda, de pobreza, de mortalidade infantil, enfim. Em geral, está entre os 6 piores estados do Brasil, apesar de ter um PIB, que é lá o 6º, 7º, fica aí variando um pouquinho, com Santa Catarina, passa, cai, etc., mas é uma estratégia. Nós identificamos também uma outra coisa, que seria importante para o desenvolvimento da Bahia, que é a infraestrutura. E um terceiro ponto, que é a gestão. E trabalhando nesse negócio aí, de algum tempo, e Edgar teve essa ideia aí do SEI-Colab, que depois foi aperfeiçoada pelo grupo de pesquisa, que é trazer colaboradores, pessoas especialistas e com conhecimento na área, para que a gente possa compreender um pouco a temática. A ideia aqui é pensar se é possível, ou seja, e de que forma se pode pensar a agricultura familiar no sentido de dar uma alavancada na agricultura e ela
ser capaz de dar uma redução na pobreza, né, no estado da Bahia. Então, é pensar a agricultura familiar, né, agricultura, pequena agricultura, média, pequena agricultura, pensar ela numa perspectiva de inserir ela em cadeias globais, pensar ela como algo, como um projeto, né, em que você caminha desde do financiamento, né, dela, das fontes possíveis de financiamento, pela produção e o destino do produto final. Né? E pensar isso se há oportunidades globais para ela, para se inserir em processos globais hoje, se o mundo permite isso, né? Se é possível pensar dessa forma. Os projetos, ou mesmo a participação dentro do país, e, obviamente, também pensar isso dentro da Bahia, dentro do estado da Bahia. Então, a ideia foi chamar pessoas que a gente acha que podem contribuir com essas questões. Tá? Então, já tivemos Alisson aqui, que hoje não pôde estar aqui conosco, a professora Edna, contribuições excelentes que eles puderam dar aqui para a gente. E agora, tentar ouvir um pouco você, Vitor, sobre essas questões. Quer dizer, o tamanho da agricultura familiar é bastante grande na Bahia, sabe disso? Eu vi o artigo de vocês, seu e de Edna, e de uma outra menina, foi Lívia? Lívia Reis. Sim, É isso. ela está aí, parece. Está aqui. Seja bem-vinda, Lívia. E eu li lá o artigo de vocês, e isso mostra o tamanho dela, né? A importância dela para o estado da Bahia. Então, o que é que pode ser feito além do que já está sendo feito? Porque a minha preocupação, eu coloquei isso para a professora Edna, às vezes eu acho que fica muito fragmentado as coisas, né? Em vários órgãos, cada um fazendo algo, e no fim, a gente passa ano após ano, e não vê um resultado, digamos, promissor. Apesar de ter várias experiências exitosas, né? várias, focando aqui ali no estado todo, né? Com cooperativas. Essa semana mesmo eu tomei a cerveja de umbu da Copercur, que é maravilhosa. Comprei lá na Chapada, eu estive agora lá em Lençóis, já conhecia, né? Mas encontrei que nunca mais tinha encontrado. Então, você tem uma série de eventos, né? Que são exitosos e que deram certo. Então, um pouco para pensar a agricultura no desenvolvimento da Bahia e como um elemento que pode vir ajudar a diminuir a pobreza e a desigualdade dentro do Estado. Essa é a que a gente está tentando discutir aqui. Então, nós estamos aqui mais para aprender, né, com vocês, para poder colocar isso no ar e levar para quem toma decisão, né, para as pessoas que tomam decisão, levar essas questões todas, logicamente, depois tentar elaborar, passar para vocês aquilo que a gente fez. Então, eu vi um pouco nessa perspectiva. Não sei se é ligar aqui e colocar alguma coisa a mais, mas é isso. Então, agora eu passo a palavra para o professor Vitor e, após a sua exposição, a gente abre para perguntas dos demais participantes. Aline, e quanto tempo aproximadamente eu tenho para falar agora? O senhor pode ficar à vontade. As exposições costumam durar 40 minutos, 45. Fica à vontade. Ok, muito obrigado. Não só pelo convite, mas pelas palavras de vocês aí, eu espero corresponder. Embora o que ficar gravado de mim já não será grande coisa, porque eu assisti à apresentação da Edna e do Alisson, não é? E o ponto de vista do qual ambos partiram para a abordagem era praticamente o que eu teria a dizer. E o principal valor da apresentação, tanto do Alisson quanto da Edna, foi
no caso do Alisson, tratar a agricultura familiar no plural. Ele destacou logo de início da sua apresentação a grande diversidade das agriculturas, das diversas agriculturas familiares no estado da Bahia. A Bahia tem dois elementos importantes. Um que já foi destacado aí pelo César, que é a quantidade significativa de agricultores familiares quando comparada com a quantidade dos demais estados. Talvez na Bahia se concentre ainda o maior número de agricultores familiares no Brasil, e com uma grande diversidade. E o aspecto a destacar na apresentação da Edna foi a mão certeira das estatísticas, sobretudo do levantamento do IBGE de 2017, que são as estatísticas nacionais que permitiram essa comparabilidade, enriquecida com dados primários, tanto quantitativos quanto qualitativos, uma boa parte que ela própria, a Edna, levantou em trabalho de campo. Então, foi uma apresentação muito assim, rica de informações e muito atualizada. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é de valorizar mais ainda a apresentação, sendo que nós só publicamos o tal artigo com os dados de 2017, numa edição comemorativa pelos 50 anos da Revista Econômica do Nordeste, a REN, do Banco do Nordeste do Brasil, com um número especial sobre a agricultura familiar. Pelo que eu entendi, graças a um artigo publicado há mais tempo, há bastante tempo, com o título de Agriculturas e Agricultores Familiares. Como tem muito tempo, eu não sei se eu vou falar corretamente, eu tenho uma impressão que a primeira versão desse artigo foi publicada pela SEI. Depois foi apresentado num evento da SOBER regional e depois num convênio da UFBA com a UFPI, essa brochura aqui, que tem como título Agronegócio e Agriculturas Familiares, que é uma discussão que transcende a discussão exclusiva das agriculturas familiares, mesmo no plural, mas que relaciona com o conceito de agronegócio. Desta brochura participam também o professor Marc Dufumier, do então Instituto Nacional Agronômico de Paris, e depois transformado em AgroParis Tech, e a Lívia Reis, que está aí presente, e que também contribuiu muito para o artigo da revista da REN. Praticamente foi nesse artigo da revista do Banco do Nordeste, praticamente foram Edna e Lívia que fizeram o trabalho. Eu fiquei só assim como meio de campo por ter sido lembrado por causa do artigo, né, anterior, Agriculturas e Agricultores Familiares. Então, eu fiquei muito feliz, muito bem impressionado com assim, o nível de abordagem metodológica que esses três queridos ex-alunos e ex-orientandos também, né, tiveram, evitando dar aquele tratamento limitado, insuficiente
tratar a agricultura familiar como uma coisa só, como uma abstração. Então, logo de saída, o Alisson foi dizendo, a Bahia talvez tenha a maior diversidade de diferentes tipos de agricultores familiares no Brasil, quer dizer, além da maior quantidade. Então, essa abordagem na Bahia é mais desafiadora por ser mais complexa, tornando também mais complexa qualquer intervenção que se queira fazer de políticas públicas, como já se vem fazendo há algum tempo. Então, toda essa experiência baiana, que inclusive o Estado da Bahia foi também pioneiro nas primeiras abordagens territoriais, relacionando com organizações de agricultores familiares, né? Tem sido um aprendizado para nós da academia, para os gestores públicos e, por que não dizer, para os próprios agentes principais do tema, que são os agricultores, tomados tanto individualmente quanto coletivamente, porque há coletividades incríveis na Bahia, algumas que são já objeto de políticas maiores, porque existem pelo Brasil todo, que são as comunidades remanescentes quilombolas e também os territórios indígenas, além de outras coletividades que não se encontram em toda parte, como fundos de pasto, né, fundos de facho, e no Rio Grande do Sul tem algo semelhante com relação à extração da erva mate, eu esqueci o nome, eles têm um nome regional, não sei se são facheiros, não, é outro nome aí, a diversidade é tamanha que, enfim, é preciso levar em conta essa diversidade. E quando eu digo diversidade, assim, essas diferenças. Não se pode fazer uma política, qualquer ela que seja, voltada para a agricultura familiar de uma forma padronizada. Principalmente uma política de financiamento, tratando racionalmente como agentes de mercado, etc. Quer dizer, toda a crítica geral que a gente já estendeu para toda e qualquer atividade humana, mesmo nos países capitalistas mais avançados, mais desenvolvidos, né? Sendo, sobretudo, um ambiente democrático, político-democrático, essas diferenças são respeitadas, elas se preservam, e os agentes principais, que são esses cidadãos habitantes dos territórios diferentes, são, assim, os principais sujeitos para se levar em consideração. E o bom da estatística é que a estatística mostra isso. Por exemplo, um aspecto que independe das identidades, das etnias e tudo, mas que é relacionado apenas com gênero, mostrou no levantamento do IBGE para 2017, não só a importância do trabalho feminino na agricultura familiar, mas uma coisa escandalosa, que era a maior concentração do trabalho das mulheres na categoria mais precária da agricultura familiar, que devia ser o grupo B. Eu estou dizendo que devia ser o grupo B, porque são muitas informações e eu andei afastado recentemente, né, por conta das minha necessidade, assim, de saúde pessoal e tudo, mas eu ainda me lembro, não é? Ainda me lembro também da conclusão forte, e sobretudo a que a Edna chegou, do vácuo da assistência técnica e extensão rural. Quer dizer, ela mostrou com dados também dessas estatísticas e mais os trabalhos de campo, como isso passou a fazer falta nas políticas, independentemente de gênero, de identidades, de etnias, de territórios, de valores, de tudo. A falta de assistência técnica e
da extensão rural foi notada. A isso ela se referiu como principalmente no estado da Bahia. Esse artigo que deu origem a essa discussão das agriculturas familiares em lugar de a agricultura familiar como uma abstração, me trouxe algumas dificuldades no meio, não só acadêmico, mas, sobretudo, no meio dos gestores das políticas públicas. Porque, como era um conceito inovador na época, não é? Eu notei que muitos gestores não só desconheciam, né, essa enorme diversidade que devia ser tratada de uma forma também diversificada e não padronizada, mas também um fechamento com relação a isso. Porque muitas vezes o gestor ele ocupa um determinado cargo, vai executar uma política pública e para ele fica mais fácil padronizar. Como era antigamente no ensino indesejável, né, de certos professores que padronizavam também. Então, elegiam um tipo de modelo de estudante, e todos teriam que se aproximar daquele, sem levar em consideração as diferentes histórias de cada estudante. E essas diferentes histórias, às vezes, traziam para a academia a riqueza, não é, de valores, de experiências, que deveriam ser externalizadas, assim como as outras manifestações também diferentes, que ia trazer uma diversidade e ia provar que nenhum manual, nenhum livro, nenhum modelo seria capaz de abranger toda aquela diversidade. Eu sei que por conta disso, no início, eu tive até a palavra cortada, o microfone desligado. Em algumas ocasiões, eu tinha sido convidado e, como diz uma colega assim, eu sou useira e vezeira, ela dizia assim, em ser convidada só uma vez para alguns eventos, que a segunda eu jamais iria lá, porque você começava a falar coisas diferentes do que a militância estava acostumada a dizer e a ouvir, e aquilo incomodava muito. Além desse incômodo de exaltar a diversidade e a crítica da padronização, havia outras diversidades que transbordavam a agricultura familiar, que extrapolavam a agricultura familiar, como no início em que a gente começou a falar das atividades não agrícolas, mas eram atividades não agrícolas dentro da família agrícola, dentro da agricultura familiar. E isso me trouxe dificuldades, porque ninguém queria saber disso. Ora, pouco tempo depois, a própria política nacional, então conhecida, não sei se ainda é, como PRONAF, diversificou os projetos de intervenção na realidade, trazendo financiamentos, trazendo incentivos, fazendo animações para que se desenvolvessem atividades não agrícolas de uma forma mais eficiente, mais competitiva, porque há que se falar nisso, né? Porque se você não leva ao mercado, das duas uma, ou você está pensando numa política de valorização exclusivamente do autoconsumo, ou então de um processo revolucionário maior que não implicasse o direcionamento do trabalho e do produto do trabalho para o mercado, com a
eliminação do próprio mercado. Mas como não se via na prática e não se vê nenhum projeto revolucionário nesse nível, né, seria muita maldade ficar apenas reproduzindo histórias antigas no momento em que os próprios agentes principais, atores principais, que são as famílias, no caso, as famílias rurais, têm interesse, não é? Então, eu dava exemplos assim do desaparecimento do jegue, né, e a sua substituição por motocicleta. Eu não sei, não tenho como julgar que piorou, que melhorou, porque o jegue não depende do petróleo e tal. Essa conversa é minha. Mas a conversa que interessa a eles eles querem continuar viajando léguas em lombo de jegue, e ninguém perguntava essas coisas, mas apenas num posicionamento ecologista de condomínio, lá de playground, fazia-se a crítica, não é? Mas isso aí é uma história de um tempo que passou. Eu me lembro de um desses eventos que foi realizado no espaço da UNEB, em Cabula, e era do MST, e eu tinha sido convidado, e lá me cortaram a palavra, porque eu levantei a hipótese da pluriatividade como uma estratégia não só de sobrevivência, mas de fortalecimento das famílias para que elas resistissem, sem depender de donativos, de doações, de coisa e tal. E havia no auditório muitas mães, e muitas mães professoras, porque o tema era o ensino nas escolas das áreas de assentamento do MST. Então, muitas professoras eram recrutadas dentre as próprias famílias, vamos chamar assim, assentadas, porque eu estou falando assentadas porque uma boa parte era de comunidades em áreas desapropriadas, em assentamentos vinculados ao INCRA e tudo, havia muito isso. Então, elas começaram a me interromper e dizendo, eu luto com meus filhos, mas eles não querem ser agricultores. Aí uma que era professora disse, na sala de aula a gente ia fazer o dia da profissão. Aí eu pedi que cada aluno viesse vestido ou fantasiado da maneira que gostaria de ser quando crescesse. Então, naquela escola, dentro da área de assentamento, onde havia uma espécie de ideia fixa de ser agricultor e só produzir produtos vegetais e animais, e muitas vezes até como produtos primários e sem a devida transformação, que alguns chamam de agregação de valor, todas as crianças vinham fantasiadas de militar, de enfermeiro, de médico, de bombeiro, de músico, de artista, cantor, jogador de futebol, e ela dizia, mas nenhum veio fantasiado de agricultor. Foi nessa hora que desligaram o meu microfone. E não era nem eu que estava discursando, isso não era um discurso. Eu estava aprendendo naquele momento, né, diante de uma realidade que estava sendo manifestada ali. Acho que pela colocação aberta, como eu comecei a minha fala, aquelas mães e professoras acharam-se livres para manifestar fatos, não é ideias, não são ideologias, não, mas fatos concretos que ocorreram dentro das comunidades. Então, havia assim, um entusiasmo. Eu percebi que depois daquela professora, mais umas 10 iam falar coisa parecida, e aí o tempo se encarrega de provar que essas mães estavam certíssimas quando eclodiram políticas públicas para a agricultura familiar, porém políticas não agrícolas, que valorizassem
várias coisas que não eram produção vegetal e animal. E também não era só a transformação com agregação de valor. Eram atividades completamente diferentes, né, da atividade que a gente poderia chamar agrícola. Porque uma família, mesmo apelidada de agricultor familiar, não deve se resumir a um único tipo de atividade, como se fazia na Idade Média, por exemplo. Assim como eu vejo com bons olhos professores universitários que cuidam do seu jardim, do seu quintal, ou militam em ONG relacionada com pescadores ou mulher rendeira, seja lá o que for, não é? Então, se a gente tem o direito de diversificar a nossa atividade e se sente bem fazendo isso, a gente não pode cercear esse desejo das famílias rurais, apelidadas de agricultura familiar. Portanto, eu parto, como o Alisson fez, dessa grande diversidade, não é? Sobretudo baiana, e fazer a seguinte pergunta: em que eu poderia contribuir além do que eles já disseram? Então, apoiados nas estatísticas do IBGE e cada um apoiado nos dados primários de suas respectivas teses, eu me lembro que o Alisson, em um determinado momento, ele sai da informação geral do Estado e se concentra na Chapada Diamantina, mais especificamente para o lado de Morro do Chapéu e Irecê. E a Edna no semiárido. Significa que, naquele momento, eles estavam combinando dados secundários com primários. Né? Isso, para mim, é que é tese. Isso, para mim, é que é trabalho de conclusão de curso. Não é fazer fichas de leitura de superposta de livros que comentam outros livros e tal. Mas é sair para o mundo, seja para a roça, seja para uma montadora de automóveis, a depender do tema que você está estudando. Então, a tese, a dissertação é uma pesquisa, mas é um exercício acadêmico para demonstrar que você foi capaz de aprender e dominar uma metodologia e, com ela, construir fatos e resultados. Por isso que eu olho com muita desconfiança, como todo mundo acha que toda tese deve ser publicada em livro. Tem livro demais, eu fico até com vergonha de fazer um livro ou outro ali. Eu digo, mas será que é necessário mesmo isso? Então, e depois, quando a tese é apresentada a uma banca, ela vem cheia de imperfeições e tal. Então, eu acho que de 100 teses, uma dá para ser transformada em livro. Mas as 99 está bom dentro do banco de tese das universidades, que podem ser acedidas através da internet, né? Que a gente tem, assim, milhares de coisas. E eu costumo muito fazer isso. Se eu quero tomar conhecimento de um conceito, um tema, uma coisa que eu desconheço, eu não ponho assim no Google em geral, porque as primeiras páginas que aparecem são aquelas pagas, são aquelas... nem sempre são as melhores. Mas aí você começa a filtrar e começa a descobrir que, olha, tem um trabalho aqui que trata desse assunto, que é ligado a um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo. Quer dizer, aí você está usando o Google como deve ser, como um carro de mão, que vai apenas transportar um mundo de coisa, mas a arte, a competência é limpar o carro de mão, não é nem tirar o que está de bom, é jogar fora o que não presta. Então, você seleciona aquele texto, aquele trabalho, e que nem sempre está publicado em livro, mas está ali, deu origem a 2 ou 3 teses, mas o importante é o grande relatório da
pesquisa que tem sido feita por 10, 20, 30 anos, como fazia a Maria da Conceição Tavares na Unicamp. Ela tinha uma capacidade de coordenar trabalho de orientandos, e todos ficaram assim, conhecidíssimos, ocuparam ministérios, Banco Central, BNDES, tudo ex-aluno dela, e ela conduzia para que cada um estudasse um setor diferente, para não haver a repetição, né? E como ela tinha aquela supervisão de todos aqueles trabalhos, ela ganhou a competência de falar do todo, né? E, em determinado momento, caso houvesse necessidade, entrar em detalhes, aprofundar, porque ela conhecia cada pesquisa que seria transformada em cada tese, principalmente de doutoramento, mas que eram pesquisas e dados que vinham de um grande relatório, de um grande projeto de pesquisa, que podia ter um título assim, não é pretensão não, mas assim, análise da economia brasileira, em quantos volumes, tudo, não, mas era análise da economia brasileira, porque ela conseguia pegar uma dúzia de orientandos e cada um ia para um setor diferente da economia brasileira, e quem juntava tudo aquilo era ela, porque cada um estava preocupado com a sua tese, ou seja, com o seu setor, e ela tinha uma supervisão. Então, esse aspecto da totalidade é importante. E é isso que eu gostaria de apresentar para encerrar daqui a pouco. Não sei nem quanto tempo eu falei, mas a Aline vai cuidar de mim aí. Se eu estiver abusando do tempo, eu sei, olha, tente concluir em 5 minutos, ou então aquela do sindicato. Conclua, companheiro. Tá certo? Que é o seguinte, é não separar a agricultura familiar do todo das atividades econômicas, das atividades sociais, da história, da cultura, não é? E dar esse tratamento cada vez mais complexo, ou seja, se eu já parto de uma diversidade enorme, tanto individualmente quanto coletivamente, e ainda quero relacionar com o resto do mundo e das coisas, quer dizer, fica impesquisável, né? Mas eu não vou a tanto, porque eu não quero nem sair da Bahia. Eu quero permanecer na Bahia, que é o que nos interessa principalmente agora, não é? Mas sem nenhuma restrição do ponto de vista do relacionamento da agricultura familiar com o agronegócio. Olha, eu de novo procurando encrenca. Se eu for falar isso no meio da militância, onde ligar meu microfone. Mas é o que está nessa brochura aqui, agronegócio e agriculturas familiares. Por quê? A gente não pode ser burro, não. Veja só, sabiamente, a Confederação Nacional da Agricultura, sabiamente, assumiu as estatísticas de mercadorias, de produção de mercadorias, de serviços, de tudo que está relacionado com a agricultura, entendendo aqui a agricultura como atividade no agro, que pode ser vegetal ou animal, porque tem gente que pensa que a agricultura é só planta. Então, olha eu de novo procurando encrenca. O relacionamento da produção animal e vegetal, que é o que interessa no core lá da CNA, da Sociedade Rural Brasileira. Eu aprendi muito com essa gente, eu trabalhei com eles 8 anos. É aumentar o PIB deles. Olha só isso na mídia que é despreparada. E foi quem contribuiu para espalhar esse nome agronegócio, que eu acho horrível. Na verdade, isso é uma tradução mal feita de agribusiness, de Harvard, que foi bem traduzida pelo Alberto Passos Guimarães como complexo agroindustrial. Complexo é mais do que cadeia agroindustrial. Eu prefiro complexos, que é mais sistêmico. O que significa isso? Numa matriz de insumo-produto,
São todas aquelas combinações, ou matematicamente, aqueles cruzamentos matriciais que relacionam as atividades agrícolas com tudo que você imaginar, telecomunicações, informática, cimento, o que quiser, está tudo no PIB do agronegócio. Por isso que, se você for olhar no IBGE, qual a participação da agricultura vegetal e animal, no PIB brasileiro, oscila entre 3% e 5%. Por que eu digo oscila? Porque eu estou na casa dos estatísticos, né? Aí na SEI, o pessoal sabe que a gente pode falar de uma média, a gente pode falar de um dado de determinado censo ou de determinado ano para muitas atividades ou para muitos outros levantamentos, como o censo demográfico, mas nunca para a agricultura, principalmente na região Nordeste e principalmente na Bahia, que tem de tudo aí como biomas, né? Tanto que a gente trabalhava, vamos dizer assim, dados estatísticos do semiárido, referindo-se no mínimo a 5 safras, e não a uma. Porque no semiárido uma safra é 10, no ano seguinte é 120. Então, é uma loucura, porque se tem, vamos dizer, uma seca severa, aquilo cai para zero. Aí você, a depender do ano, você está no pior dos mundos ou no melhor dos mundos. Então, a média móvel tem que ser de uma série maiorzinha, no mínimo 5, 7 anos. Então, por isso que eu digo, oscila entre 3% e 5% do PIB brasileiro, o PIB agrícola. Mas quando se divulga o agronegócio, vem mais de 20%, vem quase 30%. Então, eles sabiamente se apropriaram dessa informação, através da mídia, divulgam o seu poder. Somos o PIB do agronegócio, somos responsáveis por 30%. Então, qualquer candidato a presidente vai atrás. Eu digo, pronto, está tudo ali. Mas o que está no PIB do agronegócio? Informática, telecomunicações, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automobilística, serviço de transporte, serviço de assistência técnica, de tudo que você imaginar, cimento, aço, borracha, plástico, tudo que só uma matriz insumo-produto é capaz de revelar, não é? E é assim que eles trabalham, com a matriz insumo-produto, que é o método que construiu o conceito do agribusiness, que é o complexo agroindustrial. Por que eu fiz essa... Não só para criticar a imprensa despreparada, que confunde agronegócio com agricultura e vice-versa. Inclusive, um colega meu, fiquei até com um receio de comentar, e não comentei, eu fiquei calado, uma das raras vezes, porque ele já tinha concluído o seu livro, não é? Então, ele apresentava num livro que ia ter uma grande tiragem, isso é importante, a agricultura como agronegócio, que são completamente diferentes. A agricultura é 1/10 no Brasil, né, do agronegócio, né? Então, por que eu levanto essa questão? Não é só para fazer a crítica do mal entendido conceitual com contribuição da mídia, mas também como objetivo da elite. Eu acho que o termo correto seria assim, ruralista. Essa palavra ruralista, ela está no dicionário, ela é bem conceituada, aí que vem a sociedade rural brasileira e tal. Porque o agricultor familiar mais pobre é rural também, mas não é ruralista. Esse ismo, ruralismo, ele tem um significado, né? Ele tem um significado da apropriação, né, da dominação e tal. Por que eu estou fazendo isso? Também
no tema da agricultura familiar, ou melhor, aí eu falando besteira, das agriculturas familiares. Porque dentro da tipologia das diversas agriculturas familiares, existe um importante, eu acho que, se eu não me engano, esse não chegou a ser tratado nem pelo Alisson, nem pela Edna, por isso que é o que eu quero trazer, porque o essencial eles já trataram, como eu disse, né? Eu percebi assim, e a Lívia também, que é coautora do artigo da REN, né? Existe na tipologia dos agricultores e das agriculturas familiares, muita gente confundia pensando que eu queria dizer os agricultores e as agricultoras. Não, para mim agricultores está tudo lá. Eu digo os agricultores e as agriculturas familiares, né? Porque existe um tipo chamado integrado. Na versão marshalliana, vixe Maria, você tem tempo de integração industrial. Então, esse tipo integrado está dentro do agronegócio. E nós não podemos esquecer e separar a agricultura familiar de agronegócio, colocando um contra o outro, nós e ele. Não é assim. Porque assim, a gente está desvalorizando o trabalho de muitas famílias de agricultores que dão uma grande contribuição, não só para o abastecimento alimentar dos brasileiros, como para as exportações. Exemplo, frango. E o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo de proteína animal. Frango, suíno e gado bovino. Não é? Essas carnes colocam o Brasil não como o maior rebanho, não como o maior produtor, assim como não é da soja, nem de grão, você tem a China, muito lá na frente, mas como grande exportador. E lá naquela carne de suíno, naquela carne de frango, vai muito trabalho de trabalhadores das agriculturas familiares. No caso, eu estou me referindo aos integrados em torno do grande capital agroindustrial que exporta frangos congelados e ovos. E eles produzem, naquela etapa da terminação ou acabamento, às vezes chamado de engorda também, dos animais, né, mediante contrato assinado entre a família ou a cooperativa familiar ou a coletividade que pode ser quilombola ou de fundo de pasto ou de uma etnia qualquer, e o outro lado, que é o capital industrial, que eu vou chamar de a marca. Porque o que aparece é a marca. Não sei se ainda são assim, mas quando eu comecei a estudar, a marca Sadia estava na liderança desse processo de integração. Acontece que depois eles foram selecionando mais e passaram a se interessar somente por integrados de um patrimônio maior que extrapolava a definição de ser ou não ser agricultor familiar, que, segundo está aí nos dois artigos, né, aquela definição pelo módulo. Ai, meu Deus, eu chamava de módulo rural, agora ele tem módulo fiscal, daqui a pouco é outro nome. É só entrar outro governo, vai mudando de nome e eu não consigo mais acompanhar as mudanças de nome, como disse outro dia o Reinaldo Azevedo, citando Shakespeare. Se você der um nome diferente à rosa, o perfume vai ser diferente. Então, você sai de Bolsa Família para Auxílio Brasil e daqui a pouco pode ser Bolsa Estudantil, não tem limite isso aí, né? Porque é um trabalho mais de mídia, de convencimento, mais de ideológico, né? Então, a relação contratual é entre agricultores familiares e a marca. O que interessa ali é o nome, Sadia, Perdigão, Budico, Ave Maria, eu falei, é isso. Então, você tem
diferentes marcas de exportadores, e se você esquecer a agricultura familiar dentro do agronegócio, você está desvalorizando o trabalho de agricultores familiares que contribuem não só para o abastecimento interno, mas também para as exportações. E muitas vezes a exportação está naquele produto de ponta que é acreditado como sendo do agronegócio, ou seja, exclusivamente de grandes proprietários de terra ou de capitais agroindustriais. Além disso, eu poderia enfatizar mais os agricultores familiares nas coletividades, né? Que embora o Alisson tenha chamado bem a atenção para a grande diversidade, sobretudo no estado da Bahia, é porque também o tempo não dá, mas além dos integrados, é preciso falar das coletividades. E o estado da Bahia é um dos estados que mais apresenta uma diversidade de coletividades, quer dizer, da organização coletiva da agricultura familiar. Essa diversidade, como as demais, se eu tomar individualmente o agricultor familiar, decorre dos diferentes biomas do estado. Nós temos em Minas Gerais, por exemplo, uma grande população, mas os biomas de Minas Gerais não são tão diversificados quanto os da Bahia, que tem biomas muito mais numerosos, também do que o Maranhão, que tem uma expressiva população rural e de agricultores familiares. E também do Rio Grande do Sul, que vai da Campanha ao Alto da Serra, passando pela Depressão Central e os extrativismos como da madeira e da erva mate, quer dizer, eu estou citando estados bem diversificados, mas não existe nenhum que tenha uma diversificação de biomas como o estado da Bahia. Se a gente somar a essa diversidade, vamos chamá-la de natural ou biológica, que são os biomas, que são, mais amplamente, os ecossistemas, a diversidade étnica na Bahia. Porque em alguns estados, sobretudo do sul do Brasil, você vê uma enorme concentração, por exemplo, de imigrantes europeus do século XIX, ou na virada do século XIX para o XX. Mas isso existe na Bahia. Nós temos colônias, eu mesmo cheguei a estudar um pouco em Jequié, Jaguaquara, Itiruçu, Maracás, em que famílias italianas se instalaram lá e produziam muito tomate, que embora o tomate seja originariamente americano, os italianos assumiram o pomodoro mais do que ninguém. E se não tiver tomate, não tem cozinha italiana, não é? É o brodo, o caldo do pomodoro, né? Então, eles tinham já essa tradição na produção de tomates e também outras solanáceas, acho que, se eu não estou falando besteira, seria pimentão, esqueci, eu sabia da época aí. Também não adianta guardar muita informação, porque acaba não servindo para nada, mas serve. Aí, pelo menos, para fazer diagnóstico, fazer críticas e tal. Nós temos colônias bom perto de Salvador, tem a Boa União, era uma colônia de assentamento de famílias também italianas, para não falar de Mata de São João, uma área de concentração de famílias japonesas. Então, o que os outros têm, a Bahia tem. Mas o que a Bahia tem para agregar isso? A maior população negra e que não é padronizada, ela vem de diferentes etnias, de diferentes
linguagens, não é? Que é talvez um dos elementos mais importantes para diferenciação da cultura, é aquela Banto, Nagô, Jeje, Yorubá, quer dizer, isso é importantíssimo para que se identifiquem as identidades, os ritos, os costumes, a alimentação, a sangue. Então, não tem estado com maior riqueza. E se pensarmos indígenas, nós temos na Bahia os indígenas da mata e os indígenas do semiárido. São completamente diferentes, suas técnicas, suas práticas, né, de sobrevivência e tudo mais. Assim como temos o cerrado, temos montanhas, temos tudo na Bahia, portanto, o desafio é maior, não é? Eu queria enfatizar esses dois, né, aspectos que diferenciam as agriculturas familiares, os integrados e as coletividades. Porque toda essa cultura a que eu me referi, desde a imigração europeia e as maiores populações afrodescendentes do Brasil, provavelmente concentradas no estado da Bahia, e indígenas diferenciados, né, diversificados, de diferentes linguagens, diferentes costumes e diferentes relacionamentos com os diferentes biomas, como eu me referi, a Mata Atlântica e o semiárido. Então, são coletividades que merecem assim, ser considerados nos estudos, nos diagnósticos, mas, sobretudo, nas políticas públicas, né, de uma forma não individualizada, assim como os integrados, que acabam constituindo uma coletividade. Como em Santa Catarina já aconteceu, movimentos de protesto contra a má remuneração pelo preço do ovo e da carne de frango paga pela indústria integradora, de agricultores familiares integrados que se organizavam numa associação de terminadores de frango, de suíno, não me lembro bem um desses movimentos. Quem estudou foi Bernardo Sorge, existem relatórios dessa pesquisa, e Johnny Wilson, eles chegaram a fazer um livro com a autoria deles dois, em que eles mostravam, mas eles estavam mostrando menos essa política e mostrando mais uma explicação de por que essa produção é mais competitiva. Que é outra coisa que a gente tem que valorizar do agricultor familiar dentro do agronegócio. Não sei se o sistema continua o mesmo, né, desses exportadores de frango mais competitivos. Mas um dos segredos, não só da qualidade, mas do baixo custo da carne de frango, era que, ao se integrar, o agricultor familiar integrado mediante contrato, ele fabricava uma boa parte da ração. Mas isso é simples, basta ter um moedor e um misturador. Não, não é isso, não. Ele produzia grãos. Sim, mas o grão pode ser comprado, sim. Ao comprar grãos de fora, a metade cai na estrada, um grande desperdício. Você tem que pagar imposto de circulação. E na produção própria do agricultor familiar integrado, o milho e a soja que ele produzia para misturar com o concentrado e fazer a ração para dar nos aviários, não pagava imposto de circulação porque o grão não circulava. Não tinha perda de transporte porque não era transportado. Já estava ali, dentro da mesma propriedade, onde seria moído, né, triturado, misturado e consumido dentro
dos aviários. Então, essa primeira pesquisa assim, foi bastante reveladora do ponto de partida que fez com que o chamado agronegócio brasileiro, no tocante à exportação de frango, né, assumisse uma grande fatia do mercado internacional pela qualidade e pelo baixo custo de produção. Por que eu digo qualidade? Porque, diferentemente daqueles mega aviários concentrados no próprio espaço do capital agroindustrial, a integração fazia com que cada agricultor familiar integrado utilizasse o seu espaço disponível para que as aves não ficassem assim, sufocadas dentro de pequenas gaiolas, né, de pequenos espaços assim, mas era meio caipira, que o francês chama de fermier, né? É uma transição entre aquele engaiolado e o que é criado solto. Não, tem um termo intermediário, que é o tal fermier, que proporciona um sabor mais, vamos dizer assim, tolerável do que o frango engaiolado, mas não tão bom quanto o frango dito caipira, né? Então, eles trabalhavam nesse intermediário, portanto, uma melhor qualidade e com o custo mais baixo. Bom, eu não falei de remuneração de rações, né? Porque o custo é baixo não é só porque está sem o imposto de circulação e sendo movimentado por uma mão de obra que, no limite, é mais barata, que é a mão de obra da própria família, que às vezes nem é remunerada, né? Certos membros da família. A diferença é que, ao comprar ração das purinas da vida, você está comprando marcas. E, ao comprar marcas, você tem que pagar muito pela marca. Fora a embalagem, o transporte, os conservantes que certamente são colocados para que o prazo de validade carimbado nos sacos, ou pelo menos nos grandes tonéis, que, né, ainda é mais saco, eles transportam em grandes containers, né, seja maior o prazo de validade. Então, era isso que eu queria trazer, enfatizando, né, a diversidade da Bahia, como o Alisson e a Edna já fizeram, mas acrescentando a importância das coletividades, que requerem uma gestão diferente, e os integrados no agronegócio, alertando para que a gente não deixe somente para a ideia de agronegócio faturar estatisticamente a sua importância, quando muitas vezes uma parte do trabalho que produziu aquelas mercadorias é do agricultor familiar, né? De determinado tipo de agricultor familiar, que eu estou chamando aqui de integrado, né? Então, espero que tenha contribuído. Sim, foi uma contribuição muito importante, professor. A gente agradece aqui. Fica muita coisa para pensar, né, nessa questão da integração e das coletividades dentro da agricultura familiar. Então, agora eu vou abrir para perguntas. Quem quiser levantar a mão e fazer suas perguntas, fica à vontade. Eu só não estou enxergando mais ninguém aqui, só a mesa aí. É que as pessoas estão com a câmera fechada. Porque eu estou muito limitado. Não, também é que eu estou no celular, viu? E eu não sei mexer nessas coisas. Eu não sei que milagre eu não caí ainda. Não vai... Bom, professor, parabéns pelas suas exposições, pela sua exposição, que, na verdade, contém algumas reflexões assim, que me fizeram também aqui pensar muito, digamos assim, na condução do nosso projeto aqui. Dois projetos que a gente tem. Um
uma de esse Pensar Bahia, que são temas específicos, mas que nós temos sempre a tendência de fazer, de tecer esse processo todo de reflexão sobre as visões de totalidade que nós precisamos ter sobre essas coisas, sobre o processo de desenvolvimento. E também temos um outro projeto que nós estamos chamando de regiões integradas. Esse projeto de regiões integradas, ele tomou como área piloto a região da Chapada. E é muito interessante essa sua abordagem, quando você faz uma diferenciação da agricultura familiar, dos integrados e das comunidades, e também como você chama a atenção para o fato de que tanto os integrados como a comunidade, eles têm a relação com as outras coisas do processo de desenvolvimento regional, não é? Todos os outros aspectos, da infraestrutura, da educação, da saúde, de tudo isso. E nós temos uma tendência, digamos, nas políticas públicas, que elas são divididas em função da repartição burocrática, a repartição do orçamento público por secretarias, por grupos de secretarias, etc. Então, o nosso projeto ele tem a perspectiva muito de integrar essa visão. Tá? Então, a gente enfrenta um problema seríssimo, que nós tentamos integrar esta visão, mas quando a gente vai dar alguma contribuição para as políticas públicas, a gente entra na fragmentação. Então, é como se o que a gente pensou de tentar integrar termina na prática não funcionando para interferir nessa realidade, para transformar essa realidade. Você tem alguma reflexão sobre, digamos assim, possíveis mudanças dessa estrutura de gestão que pudesse dar conta dessa visão mais de totalidade? Eu sei que não está dentro do script do que a gente acertou, de que a gente conversou e esperava que você comentasse, mas é que suas reflexões me trouxeram outros pensamentos. Ou seja, como é que, se a gente faz esse projeto de regiões integradas, o que é que a gente poderia esperar de uma nova estruturação, de um novo gestor público que pudesse pensar as coisas de forma que atendesse mais à visão de totalidade? Eu queria, Vitor, complementando aqui a fala, vou primeiro dizer que fantástico, muitas das minhas inquietações, eu estou fora dessa área do estudo da agricultura há muitos anos, e brilhante essa trilogia, com o fechamento do professor Vitor, fantástico, a Alisson, Edna e o professor Vitor realmente abriu bastante a cabeça. Então, um dos aspectos que nós, tentando ver a totalidade, o processo de desenvolvimento da Bahia, uma das coisas que fica é essa coisa da gestão que Edgar falou aí. Nós nunca trabalhamos muito com a gestão, até porque não temos capacidades aqui de conhecimento para trabalhar. Trabalhamos mais na área da logística e da coisa da pobreza. Inclusive, fizemos um trabalho sobre pobreza, que no fim deu algumas manchas de pobreza, e fizemos uma certa hierarquização nessa pobreza. E identificamos que as áreas mais pobres eram aquelas onde a agricultura familiar era, digamos, tinha uma menor integração com o mercado e tinha um maior número de pessoas, de chefes, tanto mulher como chefe com baixo nível de escolaridade. Muitos chefes da agricultura
analfabeto ou com 3 anos de estudo, né, como se chama analfabetismo, como é que chama ele? Funcional, analfabetismo funcional. Né? Então, estava muito ligado essa questão da pobreza a essa questão. E, então, 2 coisas que eu gostaria. Uma é essa questão mesmo da gestão. Né? O que é que pode se pensar uma gestão, para se pensar algo de uma intervenção? Veja, imaginando essa diversidade enorme que vocês já colocaram, o Agnes colocou, a Edna, e a gente começa a enxergar essa diversidade mesmo, né, no negócio, e se é possível se ter, digamos, fazer padronização desses, se é possível fazer padrões para uma gestão em que você possa intervir dentro de uma classificação dos diversos tipos das agriculturas familiares, tá? Ou se já existe isso, se isso já vem sendo feito aí na literatura, nos estudos, nas pesquisas, ou se isso é importante no sentido de aonde, por exemplo, a Edna falou muito, se eu não estou enganado, a questão da extensão rural como algo muito frágil, né? Muito pequeno. Tá? Mas é preciso ter um organismo que pense mesmo na diversidade, pense na totalidade, pense na integração. Então, como pensar uma gestão, como dar dicas para uma gestão mais exitosa no sentido da agricultura familiar? Temos alguém mais? Era bom saber, né? Não, deixa eu ver. Pode ver. Tá. É a questão, né? É a coisa mais difícil que tem. Mas eu me lembro que tivemos algum momento como se a gestão nesses segmentos fosse algo assim que separava o bem do mal. Por exemplo, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, que se refletia nos estados como Secretaria da Agricultura e Secretaria da Reforma Agrária, por exemplo. Então, essa separação é terrível, mas ela vinha sendo inevitável porque era como se fosse assim um loteamento de secretarias e, consequentemente, de suas respectivas políticas públicas, um loteamento entre a elite política, né? A elite política partidária e também os seus representados, sindicatos ou empresas ou associações de empresas, confederações, federações de, né? Esse xadrez aí torna muito difícil a integração se for construído como se fosse uma oposição entre o bem e o mal. Quer dizer, o bem e o mal está nos 2 lados, porque um acha que o outro é mal e eu sou do bem e vice-versa, mas, ao mesmo tempo, o bem e o mal está dentro de cada um. Por exemplo, agronegócio. A gente não pode responsabilizar todos os empresários do agronegócio por queimadas ilegais na Amazônia, não é? Então, tem coisa séria, ou boa, e tem coisa ruim. Se a gente for para o outro lado também, eu me lembro que eu vi muita politicagem em assentamentos e uma falta de planejamento, como se fosse somente uma ocupação de espaço, mas nenhuma vontade de produzir sequer o que fosse, né? E, ao mesmo tempo, tinha, como tem, não é? Comunidades bem-sucedidas. Quer dizer, com muito orgulho que a gente ouve, finalmente, falar desse resultado extraordinário que tá nos debates da campanha eleitoral para presidente, que foi a notícia do arroz orgânico.
Né? Então, isso aí é um tema que há 10 anos não existia. Então, ele veio e veio assim com uma grande importância, tanto que virou tema na pauta dessas discussões. Então, a integração jamais se fará com essa oposição do bem e o mal, com o loteamento das secretarias e das políticas. Então, há que haver alguma negociação, algum acordo, não 100%, não, mas eu diria assim, setorialmente. Por exemplo, quando eu levantei a importância dos agricultores familiares integrados, essa discussão tem que ser feita sob a forma de uma negociação, porque o interesse é recíproco, né? Tanto do capital agroindustrial. A discussão está na fixação ou na formação dos preços, tanto dos insumos quanto dos produtos adquiridos, porque muitas vezes o capital agroindustrial ele não só compra o produto final, por exemplo, a carne de frango, ovo, ou a carne de suíno, ou de boi, ou soja, ou seja lá o que for. Em muitos casos, ele, além de comprar, ele fornece os insumos, rações, medicamentos e tal. Então, os preços nessas duas pontas é que são o objeto da negociação. Eu estou falando em gestão, em política pública, mas não assim, de uma forma intervencionista direta, mas pensando o setor público também com o papel de regulador, não é? Não só de interventor diretamente na estrutura ou nas estruturas produtivas, mas com um papel como se fosse de agências reguladoras. Então, esse espaço ele precisa ser ampliado, porque ele existe muito nos setores estratégicos, principalmente federais, com desdobramento nos estados, mas que assim, atinge espaços principalmente de serviços que antes eram estatais e que foram sendo privatizados. Mas uma condição natural, política, melhor do que natural, do processo de privatização é a regulamentação e a sua execução, quer dizer, a execução da regulamentação por agências reguladoras. Então, eu estou vendo aí a importância dessa atividade reguladora nas políticas de Estado, até com mais facilidade do que intervencionista direta numa matriz loteada, né, por tradição. A Secretaria de Indústria sempre foi ligada ao grupo tal, e não é assim a história. Então, como é que você se desfaz disso? É muito difícil, por isso que eu achei a questão difícil, eu disse essa que é a questão, e essa questão tem que ser discutida com muita conversa, muita negociação, muito acerto, dentro de um princípio de que o resultado não vai trazer prejuízo significativo para nenhum dos lados que existam nessa negociação. Uma outra coisa é que nós, economistas, somos muito limitados, porque a gente está acostumado a pensar em dinheiro, em tudo que a gente vai medir, em tudo que a gente vai calcular, em tudo que a gente vai projetar, estabelecer metas, ou fazer orçamentos e fazer projetos de intervenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa constatação da pobreza a que o César se referiu pode não ser tão pobre assim, principalmente se compararmos agricultores familiares baianos
fundamental que se chama autoconsumo dessas famílias e que, por não ser transformado em dinheiro, não entra na estatística. Então, os economistas não veem, porque não foi transformado em reais, né? Então, não entra na contabilização. Talvez uma análise de um ponto de vista de nutricionistas percebesse melhor esse aspecto importante das agriculturas familiares, como ele está presente naquele modelo do frango, uma vez que os grãos não circulam, né, não geram, porque se circulasse, o valor daquela matéria-prima ia ser onerado pelo custo do transporte, pelo custo dos impostos, pelo custo dos serviços em torno da circulação daqueles grãos tornados mercadoria. Mas no autoconsumo, a produção agrícola não é mercadoria. Ela não se transforma em mercadoria, portanto, ela não é comprada, nem vendida, nem circula, nem gera imposto, nem nada. Mas ela é invisível na contabilização da pobreza. Por isso que é possível que a pobreza rural seja menos pobre do que ela aparece em dados monetarizados ou monetizados, não sei como é que se fala, não é? Em dados monetários. Outra mania que a maioria dos economistas tem é de chamar as exportações do agronegócio de commodities. Mas chamado raciocinando como se nós estivéssemos no século XIX, em que o ciclo do café era um ciclo predominantemente, né, de commodities, dominado por commodity, mas commodity tomado no sentido tradicional. Você tinha mão de obra escrava, ou quase isso, solo natural, ou seja, terra roxa, e dali se colhiam grãos de café que eram exportados. Ora, eu acabei de dizer que da agricultura a contribuição ao PIB brasileiro é só, no máximo, aí de 5%. Eu falei entre 3 e 5 por causa das safras e suas frustrações de safra, né? Mas como o agronegócio aparece como sendo quase 1/3 do PIB nacional, e isso é predominantemente exportado, eu pergunto, estamos exportando matérias-primas, commodities, ou de 5% para 30%, os 25% são serviços e produtos manufaturados, quer dizer, industriais, assim, de alto valor agregado e tudo, né? O que nós estamos exportando no agronegócio são serviços de assistência técnica, de informática, de serviço de transporte, serviço de colheita, serviço de aplicação aérea de produtos químicos industriais. Então, nós não estamos exportando, como no século XIX, grãos de café que eram obtidos através do solo natural e da mão de obra escrava ou quase escrava. Quando nós exportamos cortes de carne bovina, estou falando cortes, ali tem marca, ali já tem o formato é quase um prêt-à-porter, né? Em vez de ser a porter, são prêt-à-cuire, pronto para cozinhar. Quer dizer, não tem trabalho ali para a família fazer na sua cozinha particular, né? Você já compra cortes de frango, pequenos cortes, coloca dentro de um
airfry e o resultado é frango a passarinho. Não tem nada a fazer ali, está praticamente tudo pronto. Se quiser, já compra até temperado. Então, isso aí tudo são agregações de valor que não nos dá o direito de chamar isso de commodity como se fosse o século XIX. Então, são duas coisas que eu chamo a atenção aqui, que é o alto consumo, que por não ser transformado em moeda, não aparece na conversa do planejamento, né? E commodities que eu não aceito que sejam tratados como commodities. O Brasil é só exportador de commodities. Ora, quando nós exportamos só petróleo, e há uma crítica a isso, porque a gente devia ter o valor agregado aqui, estamos exportando petróleo e comprando de fora gasolina e óleo diesel, mas quando você exporta óleo tirado do pré-sal, você está exportando uma tecnologia de ponta que quase país nenhum dispõe para explorar em tanta profundidade. Então, são conceitos que devem ser rediscutidos para que se tenha um diagnóstico mais atualizado, assim como aquele da integração. E a outra integração que foi levantada pelo Edgar, que é a integração na área da gestão, que é a questão difícil, né? Que ela é essencialmente política por causa do loteamento dos poderes, né? Mas é possível você pensar em regulações, né? na gestão, porque o espaço privado é grande, né? É importante e talvez tenda a crescer, como tem crescido com algumas privatizações, a não ser que se volte a reestatizar o que foi privatizado. Quer dizer, eu não sei, não tenho bola de cristal o que vai acontecer daqui para frente, mas eu acho que o papel dos gestores nessa área de regulação é essencial, é cada vez mais requerido assim, com a transformação da realidade dos mercados. Outra crítica que fazem, assim, mercado, o que é mercado? Eu, às vezes, fico rindo porque alguém comenta assim, não, vai depender do mercado, qual a posição do mercado. Aí tem aquele crítico assim, o que é mercado? O mercado existe, é uma agência, por exemplo, na área que seja especulativa. A CVM é o mercado, uma organização de valores mobiliários, ela tem voz, ela tem agentes, ela tem representação. Então, não é uma abstração. Eu dei só o exemplo da Companhia de Valores Mobiliários, porque os analistas aí políticos e tal, não, tem que saber como é que o mercado reage. Ora, o mercado reage, sim. A CVM regulamenta, mas ela é uma força de negócios e que tem parâmetros, como, por exemplo, o Ibovespa é um indicador de mercado, portanto, não é uma abstração. Eu posso não gostar da ação especulativa, que não produz, que não cria emprego, então posso não gostar, mas não vou dizer que não existe. Existe, é representada, é regulamentada e tem indicadores muito precisos que sinalizam para as nossas análises, como esses índices a que eu me referi. Não sei se eu piorei mais, porque eu, às vezes, tenho uma ousadia de misturar o Estado com o mercado. Ou seja, eu estou misturando o que já é unido há muito tempo. Obrigada, professor. Eu só trouxe, na verdade, mais contribuições, né? Mais elementos a serem pensados. Alguém mais tem alguma pergunta a ser feita? Aparentemente, não temos mais perguntas. Então, nós agradecemos
aqui a presença do professor Vitor, as suas contribuições ao debate. Esperamos contar com sua participação nas próximas rodadas e em próximos convites. Então, obrigada aos participantes, a professora Edna, Lívia Reis também, que está aí presente. Então, obrigada pela presença de todos. Obrigado, Vitor. Vitor, Muito bom. Muito obrigado. Foi um aprendizado maravilhoso que vocês três trouxeram para a gente aqui. Foi uma maravilha. Eu agradeço pela lembrança, né? Que às vezes a gente se aposenta, fica esquecido. Mas vocês são especiais. Então. Mas a vida continua, né? A Lívia está aí, a Edna, o Alisson e tantos outros. Né? Muito Andréa, bom. lá em Ilhéus. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau, tchau.